Olá, pessoal, mais uma vez vamos conversar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Este já é o quarto vídeo que eu gravo sobre este assunto, para aqueles que estão querendo saber qual é a missão do Brasil espiritual, a missão espiritual do Brasil, que está descrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Nós já conversamos sobre a concepção do livro no primeiro vídeo, A Missão Espiritual do Brasil. Trabalhamos os índios nativos e a influência dos portugueses no início da colonização, na fase pré-colonização, no período das feitorias. Trabalhamos também a influência da Igreja Católica e a proteção que os padres Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, na proteção que eles davam aos índios no período inicial do Brasil, quando eles eram escravizados. Você pode ver no terceiro vídeo. É um vídeo que tem muitas informações sobre a formação do Brasil, inclusive a presença dos franceses na costa do Rio de Janeiro, a Guerra dos Tamoios, que foi uma resistência que os índios tiveram contra os maltratos dos portugueses. Também, e ainda a presença de Estácio de Sá, não é? Sobrinho de Mendes de Sá, que volta para o auxílio do Brasil com uma grande figura e benemérito, Oswaldo Cruz. Nesse livro, nós vemos a presença da espiritualidade na interferência e no trabalho que se faz para que o Brasil não perca suas fronteiras em forma de coração e nem deixe de cumprir a sua tarefa espiritual, que é a tarefa do Evangelho de Jesus aqui no Brasil. Esse livro trata também do compromisso que Jesus tem com essa nação e do nosso benemérito Ismael, que é o anjo Ismael, que toma conta da governança do Brasil. Neste vídeo, nós vamos falar de um capítulo que trata sobre negros no Brasil, da presença dos negros que vieram da África, não é? Escolhidos por Jesus para contribuir com a pátria do Evangelho. No primeiro vídeo, a gente destacou que muitos espíritos que viviam nas sombras foram chamados a comparecer também no Brasil, de modo a resgatar faltas do passado, espíritos que estavam arrependidos e que gostariam de contribuir com essa proposta magnânima que é o Evangelho de Jesus no Brasil. E muitos desses espíritos foram, em outras vidas, senhores feudais, muito comprometidos, que praticaram muitos crimes, foram antigos inquisidores da Inquisição da Idade Média, foram outros tantos que estavam no Vale das Sombras arrependidos, esperando, aguardando uma chance para resgatar as suas faltas e voltar para a terra de forma a limpar o seu passado delituoso e migrar para uma proposta evolutiva mais segura. E essas pessoas, inclusive nós, todos que estamos no Brasil hoje, somos também devedores do passado e precisamos resgatar, fazendo com que a nossa reforma íntima seja verdadeira e que o Brasil se torne esse local de luz, de redenção das almas, que é a proposta do Cristo no Brasil. Então, eu como professora de História, eu quero retomar um pouco sobre a saga dos africanos que vieram no começo do século para o Brasil. No começo do século XVII, entre o século XVI e o século XVII, que ficaram aqui no Brasil, quando começou o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste. Muitos africanos vieram para o Brasil.
E esses africanos também vão ser usados como mão de obra escrava no período das Minas Gerais, não é? Quando o ouro das minas desponta para o mundo, e também até o ciclo do café, quando esses mesmos negros escravos vão dividir espaço na lavoura com os imigrantes que vão entrar no Brasil nesse período, italianos, alemães, que vão entrar nesse período para a industrialização do Brasil, que começa em São Paulo. Então, gente, vamos rever algumas coisas, porque quando a gente estuda na escola, a gente parte do princípio que os negros africanos, eles surgem somente após a escravidão. Na nossa história do Brasil, não se faz um resgate de onde vieram esses negros e como eram as suas vidas na África antes da escravidão. Porque o continente africano, ele era um continente muito complexo e com várias etnias e vários níveis evolutivos, nômades, seminômades e também sedentários. Então, nós temos várias variações de níveis evolutivos aí. Nós tínhamos também tribos que conheciam a fundição de metais. Nós tínhamos também reinos ricos e poderosos, como o Egito, que é um reino africano muito conhecido ali nas margens do Rio Nilo. Todo mundo já ouviu falar sobre o Egito, não é? Porque, inclusive, a Bíblia cita o cativeiro dos hebreus naquele período lá no Egito. Não é? O Egito também escravizou muitos povos, não só os hebreus, como outros povos africanos. Nós temos também outros reinados, que é o caso da Núbia, que é contemporâneo ao Egito, o reino da Núbia muito rico. Existem aqui, até hoje, nós podemos observar relíquias que resultam desse reino belíssimo, que era o reino da Núbia, contemporâneo aos egípcios. Nós vamos também ver o reino, já na Idade Média, de Catargo, que é um grande reinado também de Catargo na Idade Média, e também a Etiópia, que vale destacar também, um grande reinado. E depois da Idade Média, nós vamos continuar ainda com esses reinos, apesar da entrada dos muçulmanos. No princípio da Idade Moderna, né, na Idade Média e ainda envereda pela Idade Moderna, os muçulmanos, eles islamizam grande parte da África, e parte desses grupos que são poderosos fazem comércio escravo com o Islã, com as pessoas que vêm ocupar essa região africana muito fortemente e que fazem um grande comércio de pessoas na África. Então a gente percebe, inclusive, que não só existiu a escravidão no período do século XVI, a partir dos portugueses e espanhóis, que trouxeram a grande massa de mão de obra negra a ser escravos no Brasil, como também a escravidão sempre existiu desde a antiguidade. Muitos povos foram escravizados. A diferença é que nesse período do século XVI, as Américas vão constituir uma escravidão diferente, que envolve uma etnia específica e que vai marcar os negros como essa etnia. Antes, todos os povos eram escravizados e a partir desse período, os negros são a raça a ser escravizada. Então, deixa-se um rastro dessa escravidão até hoje, que nós percebemos até hoje. Mas voltamos à África e observemos o seguinte. Existiam várias religiões nesse período da África. Já existiam, por exemplo, judeus na África. Já existiam cristãos na África. Os etíopes, a Etiópia, era um povo cristão que não entendia Jesus como nós entendemos no Ocidente, porque nós entendemos aqui a Igreja Católica, os evangélicos, não é? Calvinistas, luteranos, compreendem Jesus como sendo um ser não só humano, mas como Deus.
E os etíopes compreendem Jesus apenas como, como Deus. Eles não compreendem Jesus como um ser humano. Eles compreendem apenas como Deus. Então, é uma diferença dessa religião cristã, que eles já tiveram outra vertente do cristianismo espalhada pela África. Existiu também, como ainda existe, não é? As religiões africanas que cultuam os elementais da natureza, que atuam na terra e que até hoje no Brasil as religiões de matriz africana elas vão se dirigir nessa ótica dos elementais que nós espíritas reconhecemos com este nome. E outra coisa que também, apesar de essa diversidade religiosa, linguística, cultural, a África é muito diversa e os povos que vieram para cá escravizados, eles se misturaram na escravidão. Muitos deles passaram a habitar espaços nas fazendas, inimigos do passado africano vieram habitar aqui. As pessoas foram escravizadas e deixaram suas famílias, seus filhos, o menino maior, o menino menor, a saudade muito grande. A escravidão é realmente uma condição humana degradante, mas que nesse período e desde muito tempo o homem utilizou como mão de obra para a edificação das civilizações, não é? E nós sabemos também que a África é aquele grande continente maravilhoso, onde grandes animais do mundo, os maiores animais do mundo habitam a África, os elefantes, os zebras, girafas, aquela maravilha de fauna e flora. E essas pessoas viviam ali. E quem determinava quem ia ser escravizado ou quem não ia ser escravizado eram os poderosos de lá, os grandes reinados, que basicamente capturavam das tribos mais simples e mais desprotegidas aqueles que deveriam ser vendidos na costa, porque o tráfico escravo era muito lucrativo. E os reinados próprios mesmo da África, que negociavam com os outros povos que vinham ali colher esse povo e escravizá-los. Então, quando a gente fala o branco escravizou o negro, não é bem assim. Os negros africanos mais poderosos, que habitavam os reinos, os grandes líderes que tinham seus exércitos, capturavam os pobres desprotegidos, levavam escravizados até a margem e negociavam com os portugueses, com os espanhóis, do lado do Atlântico e do outro lado com chineses, com persas. Esse comércio sempre existiu na África nesse período. Inclusive, ele só foi banido da África muito recentemente. A gente sabe que só em 1888 acabou a escravidão no Brasil, porque foi o marco da Lei Áurea, não é? 20 anos antes acabou nos Estados Unidos, em 1865. E a Etiópia só acabou o tráfico de escravos em 1942. E pasmem, a Mauritânia, que também na África, só terminou a escravidão de forma legal, considerada legal, foi considerada ilegal na Mauritânia em 1981. Então, muito recente, essa escravidão ainda era legal no mundo, como se fosse uma coisa normal. Só que nós sabemos que, apesar das leis atuais não admitir esse tipo de mão de obra escrava, nós ainda temos muitas pessoas que são escravizadas no mundo inteiro, não é? O tráfico de pessoas ainda é muito verdadeiro. Nós vemos crianças escravizadas, crianças sendo capturadas para o tráfico, crianças sendo capturadas para retirar órgãos e muita coisa errada a gente ainda vê, o que é uma pena que o nosso país esteja passando ainda por essas questões que a gente ainda não consegue controlar, porque o homem não compreende que é preciso ter uma postura muito mais
espiritual, amorosa com o próximo, a fim de que possa evoluir, porque não se conhecem, não sabe sua origem, não sabe qual é, por que está no mundo, porque sua proposta de estar aqui evoluindo e melhorando a cada dia. Eu vi aqui também no Livro dos Espíritos, que é um livro que nós utilizamos para o estudo. Eu já dei, inclusive, uma dica de estudo dos Livros dos Espíritos, muito interessante esse livro aqui, tá? Foi Kardec que escreveu. Nesse livro aqui, Kardec faz perguntas em reunião mediúnicas. Os médiuns recebem as orientações da espiritualidade maior, que foi um período de Kardec, foi um período de grande apresentação das leis de Deus através da obra de Kardec. Eu vou falar isso um vídeo específico só para Kardec, porque ele é um grande missionário. E neste livro existem perguntas e respostas sobre vários temas. E um dos temas é sobre o trabalho escravo, sobre a exploração das pessoas, comentando sobre essa questão, e é uma infração às leis de Deus, não é? Como nós vemos aqui, ó, nas perguntas. Deixa eu ver qual é a pergunta. Sobre essa questão de abuso da autoridade acerca do trabalho. Na pergunta 684, Kardec pergunta: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus subordinados excesso de trabalho? E a espiritualidade responde: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subordinados, pois transgride a lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela não fala dessa possibilidade da escravidão. Isso daí é um erro de transgressão do homem à lei de Deus, como o próprio Cristo falou, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, e o homem trata o seu semelhante dessa forma. Isso aí é uma transgressão à lei. Não é? Kardec tem uma fala também, que eu já usei isso em outros vídeos. É necessário que o mal exista. Nós somos criados simples e ignorantes, e todos estamos em evolução. Não é necessário passar pela fieira do mal, e sim pela fieira da ignorância. Então, quando agimos pela ignorância para a nossa evolução, é natural que a gente erre, porque no aprendizado existe sempre o erro. Mas permanecer no erro é uma escolha. É uma escolha que vai gerar causas no futuro e que essa mesma humanidade vai ter que responder pelos seus atos, não é? Então, quando esses negros africanos vêm para o Brasil escravizados, terríveis condições de desumanidade, nós espíritas comentamos que é brutal e inconcebível esse tipo de ação, mas isso existiu no nosso país. E muitos negros vieram para cá, não é, trazidos de lá, muitos negros de origem sudanesa, como nigerianos, também o povo que veio de Daomé, da Costa do Marfim. Vieram os bantos, Congo, Angola, Moçambique, não é? E aqui em Salvador, sudaneses que de língua Yorubá e Nagô. Então esses povos eles vieram para cá e formaram esse período da escravidão, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste. Já no Sul, o tipo de povoamento do Brasil foi diferente. Povoamento que as pessoas vieram da Europa para formar suas colônias, alemães, italianos, vieram para o sul do Brasil ocupar, fazer crescer aquela região, desenvolver aquela região para construir um lar, um novo lugar para o mundo. Vieram com outra proposta. Mas no Centro-Oeste e principalmente no Nordeste, a mão de obra escrava negra foi muito forte, porque a estrutura de exploração dessas regiões é uma estrutura de não de ocupação, mas de exploração, porque era retirado da terra. A cana-de-açúcar era plantada aqui para exportação, era plantada em larga escala, em latifúndios, né?
para exportação. E também o ouro todo foi retirado daqui e exportado para a Europa. Pouca coisa ficou nessa época aqui no Brasil. Então, nós não tivemos um desenvolvimento a partir das nossas riquezas que foram construídas aqui. Então, empobrecimento muito grande do Brasil, porque era apenas retirado. A proposta do europeu não era ocupar o Brasil e fazer crescer e se desenvolver. E gerou um povo empobrecido. Que muitas vezes, até hoje, nós temos os resquícios dessa forma de colonizar ainda muito forte, porque a gente sabe que o Nordeste e o Norte brasileiros ainda sofrem muito, que tem muitas dificuldades de desenvolvimento. Já o Sul, que não foi implantada essa estrutura, já se desenvolveu com mais grandeza e mais resultados industriais, resultados comerciais, que proporcionou um desenvolvimento maior. E mesmo na concepção ideológica, no conceito de vida e de trabalho, não é? Quando se traz uma mão de obra escrava, essa mão de obra ela fica estigmatizada e tem aquela impressão errônea de que os negros são inferiores aos brancos, o que é uma coisa que a gente ainda não resolveu enquanto nação, porque nós vemos ainda a exclusão desses grupos. Agora, o que não quer dizer que não existam também brancos pobres, né? Que não exista muito no Nordeste, nas áreas em que não tem muita mão de obra negra. Vocês veem aqui em Salvador é muito forte a etnia dos negros, mas se você vai a Pernambuco, se você vai subindo um pouco a Sergipe, você vai ter uma influência branca, mas também com indígenas e menos com negros, porque não foi ali que entrou o povo da escravidão. E são tão pobres também eles, e são tão necessitados de educação, saúde, condições de vida melhores. Então a gente não pode simplesmente dizer que é preciso resgatar a dignidade dos negros e dos índios e dos brancos, porque na verdade somos uma só humanidade. E quando compreendemos isso, é um passo à frente para inclusão. Porque quando você começa a determinar que apenas uma raça precisa de reparação histórica, alguma coisa do tipo, ou de cotas especiais, você termina por excluir, não é? Porque existem nas escolas públicas, eu trabalhei muito em escolas públicas, principalmente na Bahia, meninos brancos, meninos negros, que têm a mesma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que precisam de ter uma educação séria, uma educação que não seja ideológica, uma educação que leve esses alunos a serem cientistas, a serem artistas de todos os níveis, artistas clássicos, não é? Porque quando a gente diz que todo menino do Pelô sabe tocar tambor, será que ele não poderia tocar violino? Será que ele também não poderia tocar piano? Será que ele também não poderia ser um artista clássico? Por que será que isso não é incentivado aqui no Brasil? Eu tenho a impressão que existe no Brasil a intenção de manter essas pessoas sem o acesso à grande contribuição cultural da humanidade, aquela que vem dos grandes clássicos, que vem de Roma, de Grécia, que vem da Europa, que vem de todos os locais, para que os nossos jovens estudantes, seja qual for a etnia, tenham acesso a essa cultura e a essa potencial que podem alçar voos maiores no mundo, enquanto saberes, não é? Enquanto saberes científicos também, enquanto profissionais de alto nível em todas as áreas da humanidade. Então é preciso a gente repensar isso para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens que precisam disputar e precisam ter oportunidade nesse mundo tão amplo, nesse mundo que hoje está aqui dialogando através da internet, que é um material, que é uma plataforma tão boa para todo mundo se comunicar. E é preciso que esses alunos, esses jovens, rompam com esses preconceitos, com essas bobagens que atrapalham o nosso país, que é o Brasil.
Então, gente, é isso aí. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui, não é? Vamos ver o que existe aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria e Evangelho, que deve ser destacado, que nós estamos estudando aqui, o 7º capítulo sobre negros do Brasil. E Jesus faz uma recomendação a Ismael, não é, que tome conta desses espíritos que estão aqui em evolução, estágio de sofrimento, e que cada um de nós, brasileiros, tenhamos a consciência de que somos espíritos, estamos apenas revestidos de um corpo físico para a nossa experiência maior, que é de aprendizado espiritual, mas que esse mesmo corpo, ele será devolvido da mesma forma que nos foi emprestado para esse momento de aprendizado, esse corpo será devolvido à natureza. Então, Jesus fala a Ismael que é preciso a gente compreender que a dor, que a disciplina, que a dedicação e o trabalho é uma forma de crescimento, engrandecimento. A gente precisa compreender que o trabalho é uma forma de evolução e que é o que traz verdadeiramente a prosperidade. Não só a prosperidade material, mas no que se tange à prosperidade espiritual, que é aquela verdadeira riqueza que a gente adquire, que é a prosperidade espiritual, essa que nos vai remeter ao novo mundo, ao mundo justo, ao mundo cooperativista, aquele que não tem nem melhor e nem pior, não tem trabalho mais importante nem menos importante. Todos os trabalhos, todas as ações no mundo são importantes e elas têm que ser assim tratadas, não é? Como todos os povos evoluídos que respeitam, seja lá qual for a mão de obra a ser utilizada. Então, Jesus recomenda aqui na página 49, Ismael. Considera que a dor é eterna lapidária de todos os espíritos e o que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Ele está falando aqui que cada um que passa sofrimento nesse planeta, nesse orbe, recebe aquele pedaço de dor que aguenta caminhar. É como o velho ditado que dizia nossos pais e avós, não é? Deus dá o frio conforme o cobertor. E aqui também, na outra página, ele diz para Ismael: agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado. O que ele está dizendo? O símbolo estrelado, ele está se referindo ao Cruzeiro do Sul, que é a estrela, a constelação que fica no alto do Brasil, mostrando que a cruz das estrelas está iluminando esse orbe e trazendo luz. Continuando aqui, ele diz: alimentando-os com pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Então, colocando aqui, as lágrimas são grande bálsamo para as manchas da alma. O próprio Chico Xavier, uma brincadeira que ele faz, mas muito verdadeira e significativa, quando ele diz: nós só evoluímos desidratando. O que ele quer dizer com isso? Nós evoluímos ou trabalhando, suando, ou chorando em lágrimas. Que é assim que nós evoluímos aqui. Muito interessante também o destaque que ele dá nesse livro sobre os quilombos, não é, gente? Porque nós sabemos que a escravidão que existe no Brasil nunca foi uma escravidão pacífica e aceita pelos aqueles que sofriam esse crime hediondo. Os negros fugiam muitas vezes, eles cometiam suicídio, as mães praticavam aborto para que seus filhos não fossem escravos.
Existiam muitas fugas, muitas batalhas com os senhores, os capitães de mato, que iam buscar ele nos matos, resgatando para que voltassem às fazendas ao trabalho. E também, muito importante, as lutas, que simbolismo da luta da capoeira, que era uma luta africana e passou a ser conhecida aqui como dança, de uma forma de escamotear o treinamento da capoeira, que foi usado também como resistência à escravidão. E principalmente os quilombos, que eram locais que os negros fugiam das fazendas, dos locais de escravidão e fundavam sociedades ali que todos auxiliavam na plantação, que juntos faziam em cooperação uma sociedade ali organizada para sobreviver a essa escravidão. E nesse livro aqui, na página 51, existe um relato aqui interessante sobre o Quilombo dos Palmares, não é? Ele falando como era bonito ver o Quilombo dos Palmares. Olha, na comuna fraternal dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, e onde resistiram com seu esforço e sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema de seus martírios nas terras americanas. Então, o que ele coloca? Tá vendo, gente? Que coisa bonita. Ele dizendo que Palmares foi um exemplo de luta e resistência, que ali ele escreveu com amor e cooperação, sem escravidão. É uma história de luta e resistência da escravidão. Ele finaliza aqui, ó. Por toda parte no país há um ensinamento caricioso dos seus resignados, no seu resignado heroísmo. E foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhe as abnegações santificadas, incorporando-lhe definitivamente a grande família, de cuja direção muitas vezes participaram, sem jamais se esquecer do Brasil, de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. Então, é como se fosse um agradecimento ao seio africano dessa força de trabalho que foi tão esmagada e sofrida, mas que deixou aqui o fruto do seu trabalho de resignação e grandes lições de abnegação, não é? E também da sua cultura, da sua tradição, que ainda hoje nós vemos a beleza, a simplicidade dos negros no Brasil, que sofrem ainda da discriminação, mas que nós precisamos acabar com esses conflitos e realmente caminhar juntos, né? Uma coisa que também nesse livro, tão bonito esse livro, gente, tão esperança que traz para nós. Ele fala aqui, olha, que esses negros no Brasil, eles vão ocupar grandes espaços aqui no Brasil. Está previsto todos esses negros ocuparem grandes condições de trabalho aqui, respeitáveis. Olha aqui na página 50, ó. Na pátria do Evangelho, têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas, escritores, representando as personalidades mais eminentes, não é? Ele dizendo que está previsto aqui que essa condição da negritude no Brasil, ela agora na pátria do Evangelho, na transição planetária, grandes nomes negros vão ocupar altos cargos e já ocupam determinadamente. Nós temos grandes médicos, grandes cientistas, grandes estudiosos, grandes artistas negros no Brasil. Então precisamos parar com qualquer conflito que venha de fruto dessa discriminação e buscar reconhecer toda essa força, essa maravilha, que é uma raça bendita que veio para o nosso país. Outra coisa que eu queria deixar aqui claro no final de tudo isso é que aqueles que ainda percebem, não é? Porque nós sabemos que essas questões ainda existem, aqueles que ainda percebem que são discriminados ou passam a sofrer por determinadas situações, que busquem se espiritualizar, conhecer as leis de Deus e, principalmente, trabalhe sua autoestima, o seu alto valor, para que aqueles que vierem a
maltratá-los, não tenha respaldo dentro do seu coração. Porque quando a gente sabe quem somos, quando a gente se compreende como espíritos em evolução, nós acatamos a dor com a alegria do aprendizado e não devolvemos com ódio, nem com alguma forma agressão e de violento. Aquele que é violento é problema dele ser violento. E nós que somos capazes e temos consciência do que somos, isso é problema nosso. Então, esvaziar sua mente para o desamor, encher seu coração de paz, mesmo quando estando sendo maltratados, é seguir o Cristo. Jesus nos ensinou que o outro que nos maltrata é que é mais infeliz. Mais infeliz é maltratar. E nós passaremos por esse momento de dor, mas que nos aguarda uma vida feliz e harmoniosa num novo mundo que surge agora pela frente, que é o mundo de regeneração. Porém, o mundo de regeneração se faz com pessoas regeneradas. E nós precisamos fazer nossa reforma interna. Nós precisamos estudar a doutrina, estudar as palavras de Jesus para caminhar firmemente nessa tarefa de cumprir o nosso papel de pátria do Evangelho e coração do mundo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê seu like, deixe seus comentários, que muito me acrescenta. Esse assunto é tão vasto, tão profundo, pouco conhecido de nós. E também compartilhe para que mais pessoas possam compreender a nossa missão evangelizadora no mundo. Muito obrigada.